Acompanhe agora um estudo da Palavra de Deus, o bom samaritano. Glória a Deus, estamos de volta com mais um vídeo. E nesse momento de examinando a Escritura, nós estaremos meditando em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. Lucas capítulo 10, 25 ao 37, que fala sobre a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ela contém diversas interpretações, é uma parábola com diversas interpretações. A parábola do bom samaritano, ao longo da história, tem sido alvo das mais diversas interpretações. Muitas conhecidas são as exposições sobre esta parábola, inclusive algumas famosas realizadas por alguns vultos da história cristã, que procuravam ver, por exemplo, nesta narrativa, uma representação da caminhada humana ao sair do Éden, em Jerusalém, e tomar o caminho do mundo, simbolizando Jericó. Muitas dessas interpretações servem do método alegórico para atribuir ao texto alguns objetivos que ele não tem. O outro ponto de vista é pondo Jesus à prova ou tentando, onde o mestre conta essa parábola porque o doutor da lei, bem-sucedido, procura-o para pô-lo à prova ou tentá-lo, conforme consta o versículo 25. O termo grego utilizado oferece a ideia de colocar à prova o caráter de Cristo, e isso mostra que aquele homem, de maneira ardilosa, busca colocar o mestre dos mestres em situação difícil e, quem sabe imaginando receber algum elogio, interroga dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus faz uma pergunta importante, rebatendo a pergunta que ele o fez. Jesus diz: como lês? Jesus, como é de costume, responde com outra pergunta, ao perguntar sobre o conteúdo do mandamento. Jesus não questiona aquele doutor para ver se ele conhecia isto. Sua pergunta demonstra interesse na forma particular de interpretação do mandamento por parte daquele homem. Então podemos ver que Jesus quer saber como o doutor lê, como o interpreta e de que forma olha para o mandamento. Um homem não compreendendo limita-se a responder recitando o mandamento tal como está escrito no versículo 27. Percebendo Jesus que o homem conhecia muito bem o texto a ponto de recitá-lo, o mestre então o chama à prática. Para Jesus não bastava que aquele doutor soubesse o conteúdo do mandamento. Antes, o mestre se importava que o mais importante era colocar o mandamento em ação em sua vida. Por isso o Senhor Jesus disse: faze isso e viverás. Então, nós aqui do Examinando a Escritura temos como principal objetivo examinar a Escritura como ela realmente é e fazer com que eu e você se volte para a palavra praticando a mesma. Então, vamos ler o texto agora de Lucas capítulo 10, versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como você lê? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e toda a tua alma e todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então vemos aqui que ele conhecia como um bom examinador
da Escritura, ele conhecia os mandamentos, conhecia a lei. E Jesus disse: bem, faze isso e viverás. O que Jesus quer dizer, como acabamos de recitar, de falar, de explicar, é que não basta eu somente conhecer o texto bíblico. E não basta eu saber de cor, de eu recitar, de tê-lo gravado em minha mente. Mas Jesus, já que ele conhece o texto, Jesus agora traz para ele a prática. Porque o grande poder de conhecer a Escritura é você praticar aquilo que você conhece. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhes ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que te mais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faze da mesma maneira. Então, observamos aqui na leitura do texto que, ainda que ele soubesse a resposta, que ele conhecesse a resposta, Jesus está chamando ele à prática. Então, se você já conhece a Escritura, se você já conhece alguns textos bíblicos, alguns mandamentos que o Senhor tem falado do teu coração, comece a praticar, porque Cristo, neste momento, nos chama à prática daquilo que nós conhecemos. Não satisfeito, o doutor da lei quis saber quem seria o seu próximo. Pode ser que ele até tenha imaginado que Jesus revelaria o nome de um ente querido ou de um amigo muito amado. Quem sabe imaginou que Jesus diria que seu próximo é apenas quem nos faz bem. E neste contexto, então, que a parábola é contada pelo Senhor Jesus, ao contar a parábola, deixa claro que as tradições e as religiosidades não podem ensinar-nos acerca de quem é o nosso próximo. Isso é uma verdade. O homem que desceu de Jerusalém para Jericó estava caído e ferido, versículo 30. Porém, o sacerdote não o viu como o seu próximo, e o levita também não. Fazendo aqui uma pausa para entendermos, porque o sacerdote era aquele que deveria carregar o azeite e o vinho consigo para onde ele for, porque ele trabalha na ministração dentro do templo. O levita é um servo do sumo sacerdote que ajudava na casa de Deus, no tabernáculo, no templo. Mas a Bíblia fala que um samaritano, surpreendentemente, assim o enxergou. Então veja, que mesmo eu estando dentro do templo, eu posso estar cego para as coisas de Deus, para o amor de Deus. Mas um samaritano que era considerado excluído do reino de Deus, da sociedade, enxergava. E a Bíblia diz: mas o samaritano surpreendentemente assim o enxergou. Surpreendentemente, porque jamais um judeu praticante da lei, como aquele doutor, enxergaria nos impuros e mestiços samaritanos.
alguém próximo seu. Jesus, no entanto, assim o vê e quer que aquele doutor da lei veja também. Jesus poderia ter enfatizado ao doutor da lei que a vida eterna é um dom de Deus, mas ele não tenta corrigir o pensamento do doutor da lei. Observe isso. Ele sonda a compreensão que este perito tinha na lei, perguntando: que está escrito na lei e como leis? Deus pode em algum momento parar e perguntar a você, já que nós conhecemos da palavra, ele pode em algum momento se perguntar isso a você para ver a intenção do seu coração. Mas sabendo que o homem era um perito na lei de Moisés, Jesus pergunta como ele entende as Escrituras. E nós aqui estamos examinando ela para poder aprender e praticá-la. O doutor da lei responde, unindo os mandamentos de amar a Deus de todo o nosso ser que se encontra lá. Você pode observar isso aí, fazer uma sua anotação em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 5. E o amará o próximo como a nós mesmos, Levítico 19, 18. Jesus concorda com a análise, mas o doutor da lei avança e se concentra na questão do próximo. Veja que os judeus limitavam o significado do termo próximo aos integrantes da própria nação, exceto aos samaritanos e estrangeiros. Mas Jesus, ele redefine a palavra, ampliando seu significado. O amor do próximo cresce por amor a Deus e deve ser igual ao nosso amor por nós mesmos. Eu vou repetir. Jesus redefine a palavra, ampliando seu significado. O amor do próximo cresce por amor a Deus e deve ser igual ao nosso amor por nós mesmo. Agora, falando sobre a compaixão e a caridade que são intrínsecas à fé salvadora, nós temos o número 1, a compaixão, falando dentro do aspecto, dentro da visão, dentro desse acontecimento do bom samaritano, como ele agiu, né? E como nós devemos agir. A parábola, como um todo, é marcante, mas um momento indispensável em qualquer reflexão sobre ela, você deve observar que está no versículo 33, quando o mestre diz que o samaritano chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aqui vemos a compaixão, que aqui se refere a um sentido intenso, que causa tanto incômodo a ponto de alterar não apenas a consciência ou o pensamento, mas também o aspecto físico, pois o texto diz que o samaritano moveu-se. Isso aqui é forte. Então, observando esse primeiro aspecto da compaixão, vamos para o segundo aspecto do cuidado. Número 2, o cuidado. Anota aí nas suas anotações aí. O versículo 34 diz que o samaritano, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, o levou para uma estalagem e cuidou dele. Essa ação toca no aspecto da prática do amor, e isto é, o cuidado contida no mandamento, pois este ordena: amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Versículo 27, e lá em Levítico 19, capítulo 19, versículo 18. O amor de quem trata o mandamento não é retórico e muito menos platônico, isto é,
existindo apenas no mundo das ideias. Deus nos mostra e exemplifica o amor verdadeiro no texto de João capítulo 3, versículo 16, que todo mundo sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas quando diz que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, essa expressão grega para dizer que Deus amou, neste texto, foi agapão, que se refere ao amor prático, um amor que se comove, um amor que se enche de íntima compaixão. Ensina-nos que não nos basta dizermos que amamos e nem mesmo apenas amarmos. Há que se avançar para o segundo estágio, que é a prática do cuidado. Devemos observar isso em 1 João capítulo 3, 16 ao 18. Não há demonstração de cuidado sem prática. Isso aqui é lógico. Assim como não há amor sem compaixão. Então é necessário que você peça a Deus esse sentimento de compaixão, porque não há amor sem compaixão. Vamos para o terceiro aspecto intrínseco na fé salvadora, que é a caridade. Número 3, a caridade. O samaritano da parábola não apenas aproxima-se do homem que está ferido à beira do caminho. Eu quero que você imagine a cena. E nem somente se compadece dele, mas decide curá-lo. É o papel de todo ser humano, de todo cristão, de todo evangelista, missionário, dar-lhe o atendimento de emergência e conduzir-lhe a uma estalagem. Já na estalagem, o samaritano recomenda ao hospedeiro que cuide do homem, pois ele prosseguiria sua viagem e, quando voltasse, pagaria qualquer despesa que tivesse sido gerada. Está lá no versículo 35. Então, observe que tais atitudes são uma clara demonstração de amor. Ou seja, o amor do samaritano ao próximo foi expresso em atitudes e ações, ao ponto de se comprometer até mesmo com os gastos que seria gerado com a hospedagem do homem ferido. Para Cristo, só existe realmente caridade se houver demonstração de amor, pois no texto de João 3,16 não diz apenas que Deus amou, mas também que Ele deu seu Filho. A evidência de que Deus ama é demonstrada pela sua compaixão pelo mundo perdido. Deus se compadece e mostra isso na prática. Você deve observar Romanos capítulo 9, versículo de número 16. Vamos agora, examinando a Escritura, observar que o nosso próximo é qualquer pessoa necessitada. Então vamos observando a questão do próximo, né, que a parábola ela enfatiza. Quando o mestre da lei, o doutor da lei, faz aquela pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Então observe que nessa parábola, quem se faz próximo do homem ferido foi uma pessoa que o doutor da lei teria como completamente indigna de receber sua atenção e seus cuidados, que era o samaritano. Visto que judeus e samaritanos nutriam um recíproco sentimento de desprezo e quase de ódio. Não havia para aquele doutor exemplo mais doloroso para Cristo utilizar-se, porque Cristo ele vai na raiz do problema. Isso fica demonstrado quando, ao final da narrativa, Jesus pergunta ao doutor da lei qual dos três havia sido o próximo do homem
que foi espancado pelos salteadores, observando o versículo de número 36. E este se limita a responder o que usou de misericórdia para com ele. Ele nem disse que foi o samaritano, e apenas disse que o que usou de misericórdia para com ele, de tanto ódio que eles tinham entre si, judeus e samaritanos. Isso está no versículo de número 37. Ou seja, ele sequer diz que foi o samaritano. Mesmo assim, a palavra de Jesus, visando responder à pergunta inicial, foi que o doutor da lei fizesse o mesmo. E ele conclama para que nós façamos o mesmo. Da mesma forma, eu e você, nós devemos colocar em prática o amor que afirmamos ter em Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Pois só assim fazendo estaremos aptos à vida eterna. Mas infelizmente, nos tempos de Jesus, a hipocrisia humana que faz com que os homens conhecedores não sejam praticantes do próprio conhecimento. E isso ainda acontece nos dias de hoje. Já estava bem presente na sociedade judaica. Por isso Jesus teve diversos embates com os doutores da lei. Observando Mateus 23, do primeiro versículo ao 36, você vai ver ali várias situações de Cristo com os mestres da lei. Dentro desse aspecto que o próximo é qualquer pessoa necessitada, então, número 2, nós devemos ajudar o próximo. Ajudar o próximo não salva, mas é algo que deve ser feito por quem é salvo. Ou seja, eu não vou ser salvo porque eu vou ajudar o próximo, mas eu sou salvo e por isso eu ajudo o próximo. Então observe que nesta parábola Jesus não quer afirmar que o samaritano pudesse alcançar a salvação por causa de sua beneficência e de sua atitude amorosa. A Bíblia diz que a salvação não vem por obras para que ninguém se glorie. É um dom gratuito de Deus. Tiago nos fala que a fé sem as obras é morta. Porque se eu sou salvo, eu tenho que demonstrar as minhas obras, mas eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus. Jesus apenas está respondendo a pergunta formulada pelo professor da lei. É importante salientarmos que fazer obras de caridade não leva ninguém à salvação. Você pode ler lá na Bíblia, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Contudo, os verdadeiros filhos de Deus são feitos para as boas obras, isto é, as realizam naturalmente. Observe Efésios 2:10, Tiago capítulo 2, versículo 14 e versículo de número 17. Assim, Cristo mostra ao mestre da lei que uma pessoa sincera soluciona facilmente essa questão, que aos olhos daquele homem parecia tão complexa. Mais um ponto para nós analisarmos dentro do aspecto o nosso próximo é qualquer pessoa necessitada, observamos a medida do amor para com o necessitado. Então observe que a medida do amor para com o próximo não deve ser estabelecida com base nas diferenças de nacionalidades, de confissão religiosa ou de grupo social, mas unicamente com base na necessidade do outro. O próximo que se encontra em situação de emergência precisa ser algo que seja realizado naquele momento. Não se pode esperar qualquer análise ou palavra motivacional. Por isso estamos falando aqui em ações concretas, ajudas materiais, assim como na parábola contada por Jesus, a qual nós estamos examinando. Um quarto e último ponto que podemos observar nesse aspecto é sendo o próximo. Observe que o doutor da lei havia perguntado quem era o próximo dele, né? Na resposta de Jesus, a pergunta é inversa, ou seja,
de quem eu posso ou devo ser o próximo. Vou repetir. O doutor da lei havia perguntado quem era o próximo dele, mas a pergunta de Cristo é inversa, ou seja, de quem eu posso ou devo ser o próximo. Não é perguntar quem é meu próximo. Eu me pergunto de quem eu posso ser o próximo para que eu possa ajudar o próximo. A questão colocada pelo doutor da lei não continha nenhum interesse ou compromisso em ajudar de verdade. Já na indagação de Jesus, forçava-o a pensar acerca dessa obrigação. De acordo com o ensinamento de Jesus, o que fica claro é que o próximo trata-se de qualquer pessoa que se aproxime de outras com amor verdadeiro e generoso, sem levar em conta as diferenças religiosas, culturais e sociais. Jesus retoma a pergunta inicial e conclui dando uma resposta inesperada, pois o caminho proposto por ele é pautado no amor, com demonstrações práticas para com todos os homens. O coração cheio de amor fala e age de acordo com a consideração do Mestre, perguntando sempre de quem eu posso ser o próximo, ou seja, a quem eu devo socorrer. Você está entendendo a explicação desta parábola? E você está entendendo que Deus te abençoe e que possamos tomar posse dessa palavra e poder praticar em nome de Jesus. Então, conforme nós estamos aprendendo aqui, observe que auxiliar as pessoas necessitadas é também parte da missão da Igreja de Jesus Cristo. Então, o que podemos observar é que a parábola que nós estamos examinando foi uma história exemplo, pois se trata de um mandamento de amar e exercitar a misericórdia para com o próximo. Aqui aprendemos que o amor não aceita limites na definição de quem é o meu próximo. Enquanto todas as sociedades e seus segmentos sociais acabam levantando barreiras para separá-las das demais pessoas, nós, como discípulos de Cristo, devemos olhar para os seres humanos com igualdade, pois o próprio Deus não faz acepção de pessoas. Está lá em Atos, capítulo 10, versículo de número 34. Glórias ao nome de Jesus. E aqui nós encerramos mais um momento de examinação da Escritura, observando o texto de Lucas, capítulo de número 10, versículo 25 ao 37. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde e que nós possamos praticar a palavra de Deus como ela nos manda, para que assim tenhamos autoridade naquilo que nós ensinamos, pregamos para a glória de Deus. E até o próximo vídeo, querendo Deus. Deus te abençoe e te guarde. Amém.